Muito bem, né? Estamos já mais uma vez chegando para mais um dos nossos vídeos encontros e nós vamos desde já fazendo uma saudação toda especial a todos, né, que estão acompanhando mais um vídeo, né, dos Yoga Sutras, sessão de número 2, nós estamos indo no vídeo de número 16. E a gente sempre comenta, menciona como parte introdutória a cada vídeo que nós estamos trazendo, né, que é uma satisfação muito grandiosa quando nós temos a oportunidade de concretizar, trazer para vocês mais um, né, dos nossos vídeos, trazer mais um para vocês aí desses vídeos, né, que vem tratar sobre os Yoga Sutras. E com muita satisfação também vem demonstrar que nós estamos avançando cada vez mais no conteúdo. Nós estamos no 16º Sutra, que vamos completar hoje, né, da sessão de número 2. Vale a pena também trazer um destaque, né, a título de conhecimento, que a sessão de número 2, ela é composta por, deixa eu dar uma pegada aqui para nós vermos, 54 sutras, né? Então, se você pegar 54, diminui aí por 16, você já sabe qual é a jornada que nós temos para completar a sessão de número 2, né? Depois nós temos a sessão de número 4 e, evidentemente, também a sessão 3, né? E depois a sessão 4 aí na ordem. Nós teremos mais ou menos aí mais uns 2 anos e meio, 3 anos, né, para nós completar esta obra. O objetivo desta obra, né, só a título de curiosidade, mas já é bem compreensível por todos, é nós estarmos abordando um sutra por cada encontro, né? Os nossos encontros somando mais ou menos aí a casa de 1 hora cada um deles, no qual nós aproveitamos para abordar sobre esse fio, abordar sobre esse ponto e trazer uma observação, né, de forma ampla, mas que não destrincharia todo o tema, até porque o tema dos Yoga Sutras é um tema bastante misto, né, em suas interpretações e suas observações, e cada momento que você faz a leitura, cada hora que você reinterpreta, ou cada hora que você busca o ensinamento ali, a ensinança vem sempre mesclada, né, sempre vem diferenciada para ampliar o conhecimento de todos os seguidores, de todos os leitores, de todos os estudantes, né, os sadhakas, de todos os aprendizes, de todos os iniciantes, de todos os iniciados, né? Então isso é muito interessante nós observarmos. No Sutra passado, né, o Sutra aí de número 15, nós trouxemos uma abordagem, né, uma abordagem com o seguinte título: para quem desenvolveu o discernimento, tudo é miséria, né, em virtude das dores resultantes das mudanças, as ansiedades e as tendências, né, sobre os conflitos que permeiam os próprios funcionamentos dos gunas e dos vitres relacionados à mente. Então a gente comentou, né, que a gente tenta muitas vezes se agarrar a este mundo, aos prazeres e às dores que eles nos traz, e o Sutra, né, vem nos mostrar que há um fator de mudança que predomina em todas as coisas, né? Sempre, tudo está mudando, nada está estático, as coisas, por mais lentas que sejam, elas estão tendo alteração constante e infinita. Assim ocorre com sóis, assim ocorre com planetas, assim ocorre com sistemas, assim ocorre no homem, assim ocorre na natureza, assim ocorre no grão de areia, assim ocorre em todos os átomos, assim ocorre em tudo que você possa imaginar, né, dentro de um contexto universal. Porque, ou seja, o fator mudança é uma lei. Nada fica, né, nada é para sempre. Tudo tem um período de vida, tudo tem um período de duração, né, tudo tem um período, por mais que nós não estejamos, né, cientes do processo de mudança, tudo está se alterando, né, tudo está se alterando. Então, isso vem nos trazer uma demonstração, e se isso quer nos demonstrar o que nós queremos estar, né, apostando, nos agarrando em algo que não é contínuo, algo que não é perpétuo, algo que está tendo alteração e mudanças a todas as horas. Isso vem nos mostrar que isso gera conflito. Apostar nessas situações, né, ou confiar nessas situações, trará insatisfações constantes, trará conflitos, né, gerará conflitos permanentes para a vida das pessoas e trará as angústias, né, trará as ansiedades, porque jamais as coisas vão ficar para sempre estáticas. E nós fizemos até mesmo, acredito que nós tenhamos feito um exemplo dessa natureza, eu posso utilizar isso como exemplo agora, se caso não fiz no vídeo anterior, sobre uma casa arrumada, né? Você pega a sua casa e arruma toda ela, você passa um dia arrumando a sua casa. Quando você organizou toda a casa,
E você pode até mesmo fechar a casa, né? Você pode fechar a porta, você pode passar a chave, você pode sair dessa residência, você pode ficar um ano sem vir nessa casa. Quando você abrir a casa, ocorreu mudança, né? Não ficou estático o que está ali dentro. Você pode ver que a poeira veio e tomou condição dos móveis, os móveis envelheceram. Você pode ver que, até mesmo o odor que vai estar no ar pode estar um odor fétido em virtude do bolor que ocorreu naqueles móveis. Alguma coisa ali ocorreu mudança, sempre houve mudança. Então, evidentemente que apostar nisso, né, apostar que a casa se preservará perpetuamente é algo tolo, é algo imbecílico, né, de se apostar. Então, ou seja, a pessoa que apostar nisso vai gerar transtorno, tristezas, ansiedades e tudo mais. Nós podemos também levar esse fator imaginando um carro. Veja só que o homem, né, ele, através da robótica, através dos conhecimentos científicos, os conhecimentos químicos, os conhecimentos que o homem tem, o homem consegue criar, elaborar um carro, um veículo motorizado. Mas mesmo assim, não é para sempre. Ele sempre vai se definhando, né? Ele sempre vai estragando, e nós podemos dizer para vocês que num prazo de 2, 3 anos ele já não é mais um carro novo, ele já é um carro muito usado, ele já passou por muitos defeitos, muitos problemas, ele já tem uma cronometragem tão grande utilizada. Nós podemos dizer que em 10 anos ele já virou até obsoleto, dependendo do modelo do veículo, né? Ele já é obsoleto. Olha quantas mudanças ocorrem nesse sentido em 10 anos. E se duvidar, num prazo de 20 anos, ninguém mais quer esse carro, né? Se ele não é um carro popular, ele é um carro de grande aceitação popular, ninguém mais quer saber desse carro, né? Você para analisar a tecnologia hoje. Olha, eu estou usando exemplos muito práticos, né? Eu podia estar usando exemplos muito filosóficos, muito profundos, mas estou usando exemplos superficiais, exemplos rasos, para que todos possam raciocinar referente ao tema. Dá uma observada hoje no celular, né? O celular, o período que nós estamos vivenciando, o período desse ano, 2018, nesse período, né? Talvez você esteja assistindo o vídeo muitos anos à frente, mas assim, o período de hoje, quem tem o celular, ou quem conquista o celular, quem busca o celular, é o ó, né? É a maior tendência, é o campeão de vendas, é a maior necessidade, que os seres humanos dizem que é a maior necessidade de se terem um celular. Para analisar que você compra um celular hoje, né? Você compra esse aparelho, você fica vislumbrado, fica feliz, mas passado o quê? Uma semana, passado um mês, esse aparelho já está até obsoleto. Então, para você ver que a característica de mudança, ela está a todo momento, a todo momento constante agindo sobre as coisas. O que chama atenção também, né, que muitas vezes nós nos lançamos, nós jogamos, nós entramos de cabeça em uma coisa, achando que aquilo é tão fundamental para nossas vidas, que entra o fator mudança, né? O fator mudança que fazem no prazo de 2, 3 dias, talvez 1 hora, talvez até na hora, dependendo da situação, né? Nós nos arrependermos. As pessoas falam assim, eu não acredito, eu trabalhei 1 ano de minha vida, eu dediquei-me com fervor, eu usei-me de toda a minha força, eu fiz tudo que estava na minha mão, comprei esse item, comprei esse bem, fiz parcelado, dei entradas. E quando eu saí ali da loja, eu olhei para ele, não era o que eu queria. Eu estou arrependido pela compra que fiz. Por quê? Porque o fator mudança, ele está constantemente agindo em todas as coisas. Claro que, evidentemente, nós poderíamos fazer análises mais filosóficas, análises mais profundas, né? Nós poderíamos falar sobre paixões, né? As pessoas que se apaixonam, depois passa o tempo, as paixões esfriam. Você vê que o caráter mudança, né? A característica mudança lá entra em todo momento. A gente pode falar também de relacionamentos que as pessoas tinham, né? Relacionamentos, aí se separam, passado 15, 20 anos, por alguma casualidade, se encontram em uma rua, as pessoas param e olham e falam assim, meu Deus, eu não acredito, foi por essa pessoa que eu me apaixonei. Como eu era tolo, como eu era burro, né? Por quê? Porque o fator mudança, em todas as coisas, ela sempre está agindo. Há um fator, né? Há um fator mudança que faz ações gradativas, agindo, né? Aí continuamente em todas as coisas. Isso acontece também no nível maior cósmico, né? Planetas são engolidos, planetas são destruídos, estrelas estão nesse exato momento nascendo, estrelas estão sendo destruídas, galáxias, né, estão sendo engolidas, destruídas e novas galáxias estão nascendo. Nós olhamos os quasários, né, muito lindo de observar no céu, né, com telescópios, né, os quasários, o homem fica vislumbrado em ver aquilo, mas mal sabe que está olhando o passado, né, que está olhando algo que remotamente, em um passado muito distante, estava dando aquele efeito. Então, por quê? Porque o fator mudança, ele está agindo todo momento. Como nos agarrar nessas coisas se tudo muda, se nada é constante?
Essa é uma pergunta que se fizemos, né, que a gente levou muito detalhadamente no vídeo anterior. Nós falamos também, né, sobre as ansiedades, né, nós falamos sobre ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é isso, né? Nós queremos nos agarrar a estas coisas, nós estamos depositando nossa fé, estamos depositando nossa confiança em todas essas coisas, só que essas coisas elas mudam e isso gera nos conflitos internos dentro de nós. Porque nós queremos, né? Nós estamos lutando, temos o desejo de que as coisas durem para sempre, né? De que as coisas não mudem, de que as coisas não se fujam de nós, de que as coisas não se terminam, de que as coisas não vão. Até a morte pode ser um grande exemplo disso, né? Quando os nossos entes queridos partem, nossos entes queridos vão, a gente se sente sozinho, a gente sente a ruptura, mas a gente não para interpretar, né, com o conhecimento transcendental que o Yoga nos traz, que tudo isso faz parte do contexto, né? E que fugir-se disso, tentar fugir de tudo isso é tolice, né? Então, o que é o mais sábio? O mais sábio é compreender o que é essa lei geral, né? Essa lei, essa manifestação em lei, adotá-la em critério e transcender em conhecimento, transcender muito mais espiritualizado, né? E assim obter, né, o conhecimento que nos dá a sustentação para que nós possamos passar pelas vicissitudes, né, da vida. Nós também falamos sobre a impressão. O que é interessante isso, né? Nós falamos sobre samskara, só que numa outra abordagem, né? Nesta abordagem desta tendência de nós criarmos os hábitos em nossas vidas. Nós sempre queremos criar o hábito, né? O hábito de dormir tal horário, o hábito de acordar tal horário, o hábito de comer determinado alimento, o hábito de que as coisas funcionem, né, dentro de um certo regulatório. Exemplo, tal hora eu gosto de fazer isso, tal hora eu gosto de fazer aquilo. Eu sempre tenho o hábito de entrar no chuveiro com a temperatura em tal água. Eu sempre tenho o hábito, né, de primeiro lavar tal parte do meu corpo. Eu sempre tenho o hábito de comer aquela parte do alimento. Hábitos, qualquer forma de hábito que você pode analisar. Você pode ver que você tem até hábitos caseiros, né? Você pode ver que a nossa vida é condicionada por hábitos. A gente sempre tenta nos condicionar através do hábito. Você pode muitas vezes fazer uma análise muito profunda da vida de uma pessoa simplesmente olhando os seus hábitos. Seu hábito do vício do cigarro, seu hábito do vício de algum vício, né, que prende ela, né, que traz uma prisão muito grande, ela não percebe. Eu não estou falando só de vícios considerados puramente danosos pela ciência. A gente pode falar de vícios também que não são danosos, mas que com o passar do tempo traz uma danitude muito grande. Vamos botar o hábito de uma pessoa que gosta de ficar sentada em tal posição, né? Com o passar dos anos, isso traz uma série de agravantes, uma série de dificuldades muito grandes ao seu corpo, dores nas costas, né? Dores nas pernas, dores incapacitantes, né, que trazem no futuro. Só que nós vemos que a mesma maneira que nós temos essa tendência de criar hábitos, né, de gerar hábitos, o fator mudança entra em cena, né? É uma lei, o fator mudança ele entra e ele sempre faz com que tudo se altere, de que tudo se mude, de que tudo fique perpetuamente mudando. Então o que isso vai gerar? Mais ansiedades, mais aflições para as nossas vidas. Então o que nos convém raciocinar sobre tudo isso? Como que nós vamos estar agarrando-nos a essas questões? Como nós vamos estar agarrando-nos a tudo esse contexto se nada aqui é sustentável, né? Nada aqui vai dar sustentação. E para finalizar, nós vimos também no vídeo anterior sobre então esta tendência, né, de entrar em conflito os gunas com as vitris, ou seja, o conflito nós podemos, só para trazer um resumo, né, nós podemos falar assim, do que eu realmente quero, mas do que realmente o universo me dá. Né? Eu quero riquezas, eu quero opulência, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a contrapartida essas coisas não acontecem, né? O universo te dá totalmente diferente, né? Exemplo assim, você tem que ser uma pessoa que vai passar por muita dor física, muitas dores de saúde, você vai passar por dificuldades maçantes, você vai passar por fome, você vai passar por doenças, só que você não quer isso, né? Os seus desejos pessoais, os seus anseios pessoais é totalmente diferente. Então acontece o quê? É um conflito vitris, né, dos movimentos da mente com a manifestação dos gunas, né, a manifestação da própria matéria. Isso gera mais descontentamento, gera mais angústias, ansiedades e habituações e tudo mais que nós vamos falar através, né, já das outras leis que nós aqui manifestamos. Então, se você observar duas leis externas, né, a lei de mudança e a lei dos gunas, juntamente com duas leis internas, né, a lei da habituação e a lei
das ansiedades, né, de tapa que gera dentro de nós, você vai ver que tudo isso então mostra para nós que existe um polo, existe uma polaridade, e aonde existe polaridade existe fluxo, ou seja, essas coisas vão acontecer para quem está dentro do fluxo e dentro agindo, né, dentro dessa polaridade, e isso vem nos fazer a seguinte demonstração: como que nós vamos nos agarrar a tudo isso? Né? Como que nós vamos depositar todas as nossas fichas? Suponhamos que nós estejamos num jogo de cassino, no qual seja nos exigido a aposta mais alta. E como que você vai apostar nessa coisa que não é verdadeira, né? Nessa coisa que é passageira, essa coisa que não é incerta, né? Como que você vai apostar neste algo que não tem uma certude? Esta é a pergunta. Como que nós vamos apostar em tudo isso? Aí, evidentemente, você vai ver que não se deve fazer tal aposta. Que se deve, sim, né, de uma forma assertiva, entender que essas coisas fazem parte e, além de entender, atravessar o tal vale do medo. Porque quando essas tendências, né, nos chegam de forma espiritualizada, nós começamos a entender realmente a vida, nós nos assustamos. Nós nos assustamos e vemos que, de verdade, isso é um turbilhão de efeitos, né, um turbilhão de fenômenos, mas que nada é, por assim dizer, concreto, perpétuo para todo sempre. Então isso gera muito medo no início, muitas aflições, muitas angústias, muitas dúvidas, muitas incertezas, e muitas pessoas tentam se afastar dos caminhos do yoga, muitas pessoas acham que estão ficando loucas, acham que estão ficando deslocadas do mundo, muitas pessoas tentam desviar-se de tudo isso e querer mergulhar cada vez mais na materialidade. Mas o sábio nos ensina que o objetivo é você não afugentar-se, né? Não afugentar-se das constatações que você está tendo, mas é assim mergulhar com ardor, com amor e bondade dentro do caminho do yoga, que é o caminho libertador, né? Então, ou seja, com esta base agora, nós vamos ter já as condições de entendermos o Sutra de número 16. Se eu pegar o Sutra de número 16, só ler o título, você vai achar assim que ele é muito superficial. Mas, na verdade, ele é um sutra muito filosófico. Ele é um sutra que nos faz um chamamento para uma reflexão puramente filosófica muito profunda. Se nós vamos fazer simplesmente a leitura na transcrição em português do que o sutra diz, que ele fala assim, ó: o sofrimento que ainda não chegou pode e deve ser evitado, né? Se nós só fizermos uma leitura nesse sentido, nós já vamos pensar em gozos, nós já vamos pensar em alegrias, nós já vamos pensar, né, em métodos, nós já vamos pensar que existe um pulo do gato, nós já vamos pensar que existe um jeito, existe um meio, esses pensamentos brotarão em sua mente. Mas aqui o convite que nos faz é muito mais profundo de reflexão do que simplesmente está escrito em seu título. Evidentemente que essas chaves, né? Essas chaves, elas são nos trazidas por grandes sábios, essas chaves, elas são nos colocadas por grandes eruditos que já estudaram profundamente a ciência do yoga, e essas chaves, né, elas vêm chegando até a ti, esses conhecimentos profundos, esses conhecimentos de profundidade tão aviltantes, né? Eles vêm chegando a ti a partir do momento que você vai crescendo dentro da filosofia do yoga. A partir do momento que você vai crescendo, vai tendo ascensão, vai tendo discernimento, vai tendo profundidade, isso tudo faz com que você vai naturalmente absorvendo os conhecimentos que estão escondidos dentro das chaves de muitos fios. E as chaves de um dos fios desses que nós vamos estar tratando agora é isso. Aqui fala assim: o sofrimento que ainda não chegou pode e deve ser evitado. Naturalmente que o desfecho desse sutra, ele quer nos conduzir, né? Ele quer nos conduzir para a observação do caminho do yoga. Mas para nós falarmos um pouquinho de yoga, é necessário que nós paramos, é necessário que nós puxamos o freio de mão, e é necessário de que, de uma forma muito abrangente, muito realista, muito filosófica, nós observamos o contexto do mundo. É esse o chamamento que nos faz nesse exato momento, para que nós paramos, né, meditamos e observamos o contexto mundial das coisas, que nós observamos os avanços científicos, que nós observamos o homem, né, no seu relacionamento com o mundo nos dias de hoje, e que nós façamos uma observação até mesmo da fundamentação religiosa, né, de uma sociedade, de uma cultura inserida em um determinado povo, de como o homem se expressa, de como o homem se enxerga e se vê. A partir do momento que nós fizemos essa viagem, né? Essa viagem filosófica, de coração aberto, de coração sem
pisar ou sem estar agarrados, né, a princípios culturais, a coisas bestiais e absurdas, mas uma viagem sincera de todo o coração. No final você vai chegar a uma constatação, e essa constatação ela vira-se para mostrar para você que esse mundo de sofrimentos, que esse mundo de angústias, esse mundo incerto, esse mundo vão, esse mundo de alegria, de menos alegrias e mais dores e angústias, que este mundo, né, de insatisfação, que esse mundo de pedra bruta, né, que esse mundo de matéria densa, matéria pesada, esse mundo de descontinuidade, ele tem sim uma solução. Ele tem uma solução no sentido de que isso tudo faz parte de um contexto de ascensão evolutiva, né, de todo um grupo que está ali envolvido para ascender-se dentro das camadas. Né, e que isso pode ser acelerado, esse processo, que esse processo existe, você participando, não participando, estando consciente, não estando consciente, esse processo está ocorrendo, ocorreu, ocorre e ocorrerá, porque faz parte do crescimento, faz parte. Você pode ver que a flecha do tempo vem nos mostrar isso, né? Você olha para o passado, você vê o homem em um certo fator de conhecimento. Você olha o agora, você vê a humanidade com outros valores de conhecimento. Você olha para o futuro e a tendência do futuro é ver a humanidade com outros fatores de conhecimento evolutivos. Então isso mostra que existe uma evolução. Então mostra que existe um caminho para uma evolução. Evidentemente que se você se questionar aonde essa evolução vai dar, você vai especular muitas coisas, na linha científica, na linha religiosa, na linha filosófica. Mas nós temos que entender que há um agir que nos conduz para uma direção. E que, quando nós estamos conscientes desse agir, quando nós estamos com as pedras filosofais, né? Nós estamos com a pedra filosofal em nossas mãos, entendendo para onde rumar, nós podemos estar trazendo mais suavidade, nós podemos estar trazendo mais participação, nós podemos estar mais envolvidos, né, dentro desse processo puramente espiritual, esse processo infinito, né, em suas tendências, e participando, estando entendendo, cooperando, as coisas podem acontecer mais rápidas. Né? Chaves podem ser entregues, você pode até mesmo, né, estar tendo a oportunidade de ter, né, abrandamento, aliviamento de karmas que terão de ser resgatados, muitas coisas. Eu não quero trazer para vocês que na contrapartida você terá méritos pessoais, vantagens aqui nesse mundo, que não é esse o objetivo. Né? O objetivo não é buscar riqueza, porque aqui tudo é passageiro, né? Tudo aqui é algo bestial, por assim dizer, né? Não estamos falando de riquezas materiais, não estamos falando de opulência no mundo material, não estamos falando disso. Não estamos falando, porque aqui tudo que é título é coisa concedida pelo homem, o fator mudança leva. Nós queremos realmente aqui falar de coisas palpáveis, coisas infinitas, coisas de valores agregados para o crescimento de cada um de nós. Nós queremos realmente aqui falar, né, nós queremos falar com você sobre a religião transcendental do mundo, a verdadeira religião, a mais profunda e filosófica religião que faz o homem estar em contato verdadeiramente com o Uno, com o Criador, com a criação, com a inteligência suprema de todo o universo, assim como todos os sábios da humanidade, todos os grandes sábios que nós tivemos. Nós podemos falar do grande Hermes Trismegisto, nós podemos falar de Buda, nós podemos falar de Krishna, nós podemos falar de Jesus Cristo, nós podemos estar falando também das grandes mentes pensantes em filosofia que nasceram, né? Cada uma delas nos seus respectivos países. Evidentemente nós podemos falar de ingleses, nós podemos falar de alemães, nós podemos falar de pensadores italianos, nós podemos falar de filósofos gregos. Olha, a Grécia é um manancial de pessoas, né, que tinham grande erudição, grande conhecimento, todas pessoas que estavam nas escolas iniciáticas, né, todas pessoas que faziam parte do contexto iniciático da humanidade, que deixa-nos um grande legado para o crescimento, né, e evolução e ascensão, né, de um povo. Você para analisar que esses foram os que trouxeram, né, trouxeram para nós as verdadeiras pepitas de ouro, as pérolas que permitiu toda a ascensão da humanidade nesse período. Toda a ascensão que a humanidade tem nos dias de hoje é baseada neles.
é baseada em leis que Platão criou para nós, é baseada em leis de Pitágoras, é baseada, né, no confucionismo, né, no amor, na bondade, no budismo, no hinduísmo, baseado no cristianismo, em todos esses grandes sábios, esses grandiosos mestres que deixaram suas pérolas, deixaram suas gotas de sabedoria, suas gotas de conhecimento, para que nós, a partir de um momento que nós viéssemos, né, galgando e crescendo espiritualmente, pudesse utilizar dessas ferramentas para estourar muito mais. Olha quanto conhecimento pitagórico, quanto conhecimento socratiano, né? Quanto conhecimento de filosófico há por trás de todas as materialidades. Né? Quantas leis da física, as leis da ciência, né? Newton e tudo mais que foi deixado para nós, que nós utilizamos hoje para poder trazer, criar, elaborar essas coisas que no qual nós utilizamos nos dias de hoje. Né, computadores, a computação, os cálculos, o cálculo que um computador tem que fazer hoje é um absurdo, mas tudo baseado em coisas que os mestres nos trouxeram no passado. Então você para analisar as grandes contribuições quando você começa a se afinar com a evolução, quando começa você a entender os princípios evolutivos, quando você começa a entender a geometria divina, a geometria universal, quando você começa a entender que o pulsar do universo é a respiração de Deus, né? Você vê que é Deus respirando, quando você começa a entender o mecanismo, a mecanidade das coisas, quando você começa a tirar os teus olhos e teus ouvidos e colocar o espírito nas coisas, você começa a sentir cada vez mais contato contínuo, né? Você começa a sentir as leis de Deus se manifestando. E quando você está jungido, unido, né, unificado com as leis divinas, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. Mas para isso, o que tem que se fazer? Para isso tem que se mergulhar, tem que se estudar, tem que se dedicar, tem que sair do ponto onde você se encontra e marchar para um caminho de conhecimento. Tem que sair, né? Tem que sair da situação onde você está e querer buscar tudo isso. Essas coisas não vão chegar em suas mãos gratuitamente, no sentido de que você vai estar sentado ao léu, numa ventaninha, no vendaval, e os livros virão, trazidos pelo vento, e cairão na sua frente. Né? Não é simplesmente isso. Tem que haver uma força de vontade que excede o desejo. Porque se você for simplesmente trabalhar pelos desejos do corpo, o teu corpo vai te levar para toda e qualquer direção que ele quer, vai te levar para os prazeres, ele vai te levar para a boa comida, para o repouso, para o descanso, ele vai te levar para os hábitos, ele vai te levar para essas situações. Não é assim que o corpo de hoje leva as pessoas? Leva as pessoas para tudo quanto é busca de gozos e prazeres. E olha, parece que as pessoas acham tão difícil uma busca espiritual. As pessoas observam e veem como é que é tão difícil. Ah, mas eu vou ter que me devotar a isso, isso é um sacrifício, isso é um marasmo. Mas para realizar os desejos do corpo, os desejos da carne, é tão fácil, né? É tão prazeroso, é tão gostoso, é um prazer, né? É uma pimenta disfarçada de bala açucarada, né? É uma pimenta baseada. Aí a vida passa, chega um determinado momento, é fechado fechado, né? Aquela vida que vai trazer um determinado nível de conhecimento, aquela alma, aquele espírito, chega do lado de lá, começa, né, os murmúrios. Ah, eu não acredito. Ah, se eu soubesse que era diferente, meu Deus do céu, agora que eu estou vendo, ai, quanta coisa eu perdi, quantas coisas eu deixei passar, quantas coisas era de minha, que eu tinha traçado, que eu ia buscar, e eu cheguei lá e me entreguei àquela materialidade. Então, nós temos que raciocinar por tudo isso. O que é interessante nós fazermos também de observações, né, trazendo agora um mergulho mais filosófico, né? Um mergulho mais assertivo. Vamos imaginar hoje, vamos dar uma olhada, vamos fazer um convite para nós pegarmos um carro virtual, né? E vamos sair pelo mundo. Vamos observar o homem na tecnologia, né? Nós temos o avião. Hoje eu acho que o avião é um dos meios de transportes mais eficazes, né, que o homem possa ter no período de agora. Nós temos trens que andam a 200, 300 km por hora. Nós temos trens que andam a uma velocidade absurda. Tem até trens que eu fiquei sabendo chegam a 800 km horários, né? Os chamados trem-balas japoneses, né? Nós temos hoje também
Aviões supersônicos, né? Nós temos aviões supersônicos até da quarta intensidade, até o sônico 4, que eles chamam, né? Ou seja, 4 vezes a velocidade do som. Evidentemente que eles são utilizados mais para fins militares, né? Fins de guerra. Mas para fins comerciais, nós já tivemos aviões, se não me falha a memória, até 2 vezes, né? Que era o Concorde, né? Chegava a 2.100 e poucos quilômetros por hora. Se não me falha a memória, era isso, né? O Concorde, até inclusive foi aposentado o projeto, eles estão tentando agora trazer um projeto mais aprimorado. Nós temos o homem, né, nesse exato momento, que ele vai à Lua. Né? Nós temos um homem que vai ao espaço, nós temos um homem que coloca em órbita fora do nosso planeta Terra, né, onde as forças gravitacionais diminuem muito a sua intensidade, por estar muito longe do polo, né? Coloca em órbita máquinas, satélites que servem para as comunicações, né? Que serve para o homem criar um elo de comunicação. O homem já tem um conhecimento muito grande sobre átomos, sobre moléculas, né? O homem já tem um conhecimento químico muito profundo. O homem já tem um conhecimento sobre as ondas, né? O homem já conhece profundamente, né, sobre faixas de ondas, faixas que começam, né, aonde o ouvido humano consegue ouvir timidamente, até onde o ouvido humano não consegue nem mais ouvir. O homem já tem conhecimento que essas ondas, essas faixas são infinitas. O homem já tem uma percepção das cores, né, de todo o leque de cores, né, já entende que a intensidade dessas cores elas se dão em virtude das temperaturas, das vibrações, nos próprios corpos, né, que as emanam. O homem já tem também uma ciência voltada para a saúde muito larga, muito extensa, muito grande, né? Hoje nós temos como prolongar a vida e o bem-estar, né, de um corpo por muito tempo, através dos avanços. Eu estava vendo um documentário esses dias atrás que estava mostrando como é que era na guerra civil americana, né, que quando as pessoas levavam um tiro na perna, né, e a bala pegasse no fêmur, a pessoa tinha que amputar a perna, né. Então muitos militares, muitas pessoas naquela guerra ficaram coxas, mancando com uma perna só, ficaram mancas, porque não se tinha um conhecimento de como, né, hoje fazer uma recomposição de um fêmur, colocar pinos, colocar placas, restituir órgãos, né, restituir o corpo, e hoje a ciência de hoje ela faz isso quase que brincando. Agora com a tecnologia 3D que está chegando, né, as impressoras que vão imprimir um novo osso, já pensou? A impressora vai imprimir um novo osso ali de um material plástico, né, resistente, de um material durável. Então as impressoras 3D vão replicar, não é nem produzir, né, seria replicar. Vão fazer uma réplica, né, vão fazer replicações. Tudo vai ser 3D daqui a um tempo, né? As peças automotivas não precisarão mais ser confeccionadas como é confeccionada hoje, elas serão replicadas. Então você analisa como está evoluindo nesse contexto. A computação, né, o nível de computação que o homem chegou. O homem está chegando na fase, nós estamos chegando na era da inteligência artificial. Vai substituir o trabalho braçal do ser humano, né, o trabalho do homem em muitas coisas. E as pessoas não estão entendendo isso, né? Daqui mais um tempo, eu estou em 2018 ainda, mas daqui mais um tempo não vai ser necessário mais atendentes de telefone, né? Não vai ser mais necessário de atendimentos. Porque nós vamos conversar com máquinas, sem saber que estamos conversando com máquinas. As máquinas vão nos trazer respostas para as mais infinitas perguntas que nós vamos fazer e com assertivamento, muito mais assertivo que o próprio ser humano vai poder falar. Então você para analisar. Ontem eu estava falando com minha esposa, ontem à noite, antes de vir gravar esse vídeo, né, falando sobre os drones. Talvez os drones, no momento que eu estou falando, serão até obsoletos. Mas estava falando sobre os drones, né? Os drones virão às casas das pessoas fazer as entregas. Você vai fazer compra de alimentos, você vai fazer compras, né, sem sair de tua casa, e os drones vão trazer até a sua casa, né? Vão estar trazendo. Nós temos um processo de mecanização que está ocorrendo no campo, no qual você vai controlar por um software as máquinas trabalhando no campo. Você parou para analisar algo disso, né? Nós vamos estar assim sentados, né? Vamos abrir uma tela de um software, um tablet, um celular, talvez, e através dali nós vamos gerenciar toda a cadeia de produção do campo.
né? Nós vamos observar as máquinas trabalhando, as máquinas fazendo plantio, as máquinas fazendo remanejamento, né, no campo, as máquinas trabalhando todas elas com energia renovável, uma energia solar, todas elas trabalhando com uma nova energia, né, que a humanidade está se caminhando para poder galgar, buscar, até mesmo a energia elétrica, né? Então, assim, a mecanização, a automatização do campo está muito grande, está muito grande. A gente até vai se questionar e o espaço para o homem aonde vai estar, né? Juízes, advogados, essas funções todas estão para terminar, estão para acabar com a inteligência artificial, né? E muitas outras coisas que eu talvez não conseguiria nem mensurar. Ah, outros detalhes, os veículos autônomos, né? O homem não vai mais dirigir automóveis, não vai demorar muito, não vai demorar muito. Estão trazendo o carro elétrico agora, né? Agora a tendência é o carro elétrico, vão acabar com o combustível fóssil. Talvez se você esteja vendo esse vídeo, vai ouvir eu falar essas coisas, vai dar risada, vai dizer assim, eu não acredito que ele está falando que ainda vão acabar. O carro fóssil já é algo que não se usa há muito tempo, né? Vai se acabar tudo isso aí. Nós vamos estar usando coisas elétricas e que já vão ser obsoletas, porque o pessoal vai querer carros autômatas, né? As pessoas vão querer entrar nos carros, não vão mais precisar dirigir. As pessoas não ocuparem esse tempo para buscar conhecimento, buscar sabedoria. Imagine você se acordando e no momento que você pega esse aparelho, esse celular, esse aparelho, um aparelho que você vai ter, ele vai lhe trazer todas as informações do dia, vai lhe tirar todas as suas dúvidas, vai ser um professor junto a ti, né? Você vai dizer assim, vai dar um nome a esse aparelho, evidentemente, eu vou botar aqui aparelho tal. O que é massa versus não sei o que, né? Massa versus densidade, e aí você vai explicar para você como melhor que um professor explica ou tenta explicar nos dias de hoje. Não estou desfigurando o professor, estou desfigurando a linguagem, a forma de nós trazermos a linguagem que dificulta-nos o entendimento. Tudo isso será passado, haverá uma universalização de uma língua só, né? O mundo todo vai falar uma língua, a cultura não vai ser multicultura, vai fundir-se em uma só cultura. Então, sim, ou seja, as coisas estão se caminhando para esse lado, né? E agora eu digo para você, como é que nós vemos o homem se caminhando para esse lado e como é que nós vemos o coração do homem? Como nós passamos para observar o coração do homem? Angústia, tristeza, o homem não tem realização, o homem não se sente realizado, o homem ainda está nas suas amarguras, o homem ainda não se conhece, né? Ainda não conhecemos o que é o ser humano. Não sabemos o propósito da vida, né? Ainda passamos por situações de angústia, de dores. Nós temos que ter nossa cabeça examinadas, né? Por psicólogos, por psiquiatras. Nós não temos entendimento do porquê da vida, o porquê da morte. Nós não entendemos ainda o fluxo, né, das coisas. Nós não entendemos muitas coisas. Nós ainda nós agimos como se fôssemos crianças em corpos de adulto em determinadas coisas, né? A violência, a morte. Nós matamos pessoas. Olha para analisar isso. Há estupros, ainda há pessoas insanas, né? Com insanidades mentais, pessoas que violentam crianças, ainda há escravidão nesse mundo. Ainda há desavenças, né? Ainda há morte. Até inclusive eu estava vendo um vídeo esses dias atrás que me mandaram, uma pessoa sendo esquartejada viva, né? Viva, a pessoa sem dó nenhuma mandando filmar para mostrar, mandar um recado para outro grupo de pessoas. Então você para analisar, né, que tudo isso ainda não trouxe paz à humanidade. Que tudo isso ainda não trouxe paz ao homem. Nós vimos ainda que é sofrimento, nós vimos que milhões de pessoas estão morrendo com gravíssimos distúrbios e gravíssimas doenças. Nós vemos que tem uma fatia mundial de pessoas que estão perecendo. Nós vemos que há pessoas refugiadas, pessoas que não podem nem ter o direito de moradia em um determinado local porque tem que se refugiar, porque existe os chamados grupos extremistas, um grupo de pessoas, um clã de pessoas que com ideias, né, de não concordar com as ideias dos outros, entram em conflitos, em desordem. Então para analisar que nós temos um outro lado da moeda de negatividade tão grande, né? A gente vê muitas vezes imagens na televisão, as crianças caídas no chão, sem condições nenhuma de ter força nem de levantar, não ter água, não ter comida, e todo o mundo sabendo disso, ninguém faz nada, todo mundo de braços cruzados, ninguém se acorda para essas questões. A gente vê um nível de degradação, sofrimento humano tão alto. Nós vemos hoje, né, lá na China, eles imprimindo prédios com impressora 3D e nós fiquemos sabendo que do outro lado do mundo a gente não tem nem casas para morar. Pessoas que não têm uma habitação digna, né, para poder viver, para poder morar.
as pessoas que não têm, né, não têm a possibilidade de ter um médico à sua disposição, um médico para poder trazer, né, um atendimento, para poder ministrar simples medicamentos. Né? Então você para analisar isso. Exemplo, nós moramos aqui no Brasil, né? Nesse ano de 2018 nós estamos em um país dividido, um país de ruptura, um país que não tem uma ideologia, um país que não tem ordem, um país que não tem um progresso certo, corrupção, homem logrando homem passando por cima do homem, as pessoas criando jeitinhos, métodos, as pessoas tirando dinheiro que vão para os hospitais, tirando dinheiro que vai para a saúde. Aí tu vê que há um sofrimento generalizado. A gente falou agora há pouco de tanta opulência, né, de tanto crescimento científico, mas você olha nas bases morais do homem, o homem ele está numa posição degradante, talvez muito maior do que era no passado, muito maior, porque a gente ouve falar do respeito do passado, parece que o respeito era outro. Parece que as pessoas tinham mais respeito, mais amorosidade, generosidade. Observe que tu vê cenas hoje, uma vez você via cenas, você assistia a vídeos, mais antigos viam esses vídeos, né? E esses vídeos chocavam, as pessoas choravam em ver um vídeo, uma pessoa passando fome, choravam em ver um vídeo, né? Uma pessoa sendo surrada, né? Sendo maltratada, passando por maltratos. E hoje virou tão trivial. É tão trivial, as pessoas olham aqui e não tem mais sentimentos a esboçar sobre as coisas que estão vendo. Então você para analisar que ainda o sofrimento humano é tão grande, tão grande. A gente vê uma degradação sexual tão grande, né? A gente está vendo uma degradação, perversidade sexual tão grande, crianças sendo molestadas. Tem grupos, né? Tem grupos grupos extremistas que eles roubam crianças que são levadas para trabalhar de escravos sexuais, crianças que nem sabem o que é o contexto da vida, né? Então, se você buscar tudo isso, você vai ver, né? Você vai observar, meus amados, né? Vocês vão observar que há um sofrimento generalizado nesse mundo tão grande. Olha os nossos idosos, né? Você chega no fim da vida e tudo é incerto, nada tem segurança. Nós estamos, né, tendo que colocar grades, né? Nós vivemos aprisionados, nós vivemos sempre com esse sentimento lá dentro de nós, como disse no nosso vídeo anterior, né? Mesmo que nós não estejamos, né? Nós sempre estamos com uma ansiedade, um medo de perder as coisas. Nós sempre temos dentro de nós, né, um sentimento de roubo, de furto, de perca, de que estamos sendo furtados. Nunca temos tranquilidade, a tranquilidade é só aparente. Os risos sempre são acompanhados atrás dos risos, né, de uma angústia. Ai, amanhã é aquele dia, amanhã será que vai dar certo? Amanhã será que eu vou ter comida? Será que não vai terminar isso? Será que não vai dar aquilo? Nunca tem paz duradoura, né? Nunca oferece-nos esse mundo uma paz duradoura. Será que não vai ter guerra? Nós estamos sempre perto de uma guerra iminente, nós estamos sempre perto de um conflito, nós estamos sempre perto de uma destruição, nós estamos sempre perto do caos, nós temos sempre com essa insegurança que o sol pode abater amanhã, pode explodir, implodir, pode se terminar, sabe? Sempre há ansiedade dentro do coração do homem, então há um sofrimento muito grande. Quando nós paramos para olhar o que a religião nos oferece, né, de respostas, a gente olha, faz uma observação geral nas religiões. A gente não vai citar aqui religiões, tá? Que o objetivo não é nós falarmos das religiões, até porque nós não temos nada a ver com as religiões. Nós amamos as religiões, nós aceitamos as religiões, nós vemos que há toda a religião que trabalha pela elevação concreta e verdadeira do ser, é uma religião positiva, né? Porque o yoga ele transcende a religião. O yoga não é só religião, né? O yoga é mais que a religião. Então, quando nós fazemos essas observações, a gente faz esse olhar para esse futuro, olhar nesse sentido para religioso, o que as religiões oferecem, né? Você pode ver que você pode observar as religiões ocidentais, e todas elas trazem nas suas entrelinhas um oferecimento, né? Um oferecimento de algo, né? Você tem que buscar ser uma pessoa boa para estar naquele algo, né? Ela sempre está lhe colocando, e isso está muito engendrado, inclusive, nas pessoas, né? Isso está engendrado não somente nas pessoas, mas no senso coletivo daquele povo, no senso cultural.
Ele está... Ó, tadinho, olha só que panchão. Não consigo achar um lugarzinho para você ficar aqui. Não consegui, tu queria ficar aqui deitadinha, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não dá, não consigo achar um lugarzinho para você. Tenta se ajeitar e ficar assim. Vamos ver se assim dá. Dá assim? Assim dá? Tu consegue se ajeitar aí? Tá bom. Então a gente sempre está buscando, né? Nós sempre estamos buscando, sim, dentro do que a religião oferece, busca ser bom, faz o bem, que você vai ter coisa, né? Lá na tua morte, a tua morte vai ser segura, você vai estar no céu. Não seja pessoa perversa, não seja malvado. Olha que você não vai ter o gozo eterno, você não vai ter o gozo futuro. Olha que você não vai estar gozando disso. Olha que vai ser tirado do paraíso. Olha que você vai ser levado para o inferno. Até mesmo as religiões, elas, em suas características, elas dizem que tem um agente do mal, né? Elas dizem que tem, né, uma pessoa que é um agente do mal. Ai, foge dele, não trabalha para ele, né? Fulano de tal está agindo. As religiões trazem essas colocações, né? As religiões, elas fazem essas pregações, né, dizendo que há um agente que está agindo. E fala que para você se desviar de tudo isso, buscar tudo aquilo, né? Ou seja, o yoga não. O yoga, ele faz uma observação sincera da lei, né? Ele faz uma observação sincera de todas as coisas que acontecem e vem mostrar para você muito claro que quando nós não transcendermos, né, de forma espiritual essas coisas elas vão agir, agirão e estão agindo. Nada vai mudar, né? Até nós vamos fazer uma leitura aqui. Aqui diz assim que uma noite de sono não vai resolver o teu problema econômico. Você não vai dormir, né, sem emprego e no outro dia acordar com emprego se você não ir atrás, né? Ou seja, isso é factível. Muitas vezes, né, as pessoas se botam em uma posição com uma crença de que as coisas vão se resolver ao natural, ao casual, e o yoga vem nos dizer que não, que existe uma lei, que essa lei ela é inexorável, né? Essa lei não se muda, essa lei não se altera. Essa lei ela é uma lei igual para todo o universo, né? Então, ou seja, vem nos mostrar que nós não devemos acreditar nessas coisas vãs, né? Que nós não devemos estar perdendo o nosso tempo acreditando em alegorias, acreditando em coisas que podem vir ou podem não vir a acontecer, né? Até mesmo o yoga vem nos fazer uma advertência, dizendo-nos que nós não vamos resolver os problemas dormindo e acordando no outro dia sem você se envolver em resolver os problemas, né? Muitas vezes você pode ter um problema um problema financeiro. Você não acha que você vai dormir e no outro dia você vai acordar e você vai ser uma pessoa, o teu problema financeiro foi resolvido durante teu sono. Não, as coisas acontecem assim, você está dormindo, né? Ou seja, você vai dormir com um determinado problema e quando você acordou no outro dia, aquele problema está ali ainda para você resolver, né? Você foi dormir, né, com uma determinada situação e no outro dia aquela determinada situação está ali ainda para se resolver. E as pessoas que estão tentando afugentar-se dessa constatação verdadeira estão simplesmente tentando abreviar situações, né? Então, ou seja, quando você se desperta para tudo isso, você entende que a necessidade do ser humano é urgente, que a necessidade do entendimento humano ela é gritante, ela é urgente, ainda que nós não devemos estar, né, apostando nossas fichas em coisas que poderão acontecer ou não poderão acontecer. Aí você é convidado, né? Você é convidado a mergulhar definitivamente em algo concreto. E algo concreto é algo que experiencia através do seu próprio corpo, através de propriamente você, juntamente com a natureza e traz uma experiência concreta sobre as coisas. Aí você começa a entender que o sofrimento é inerente, o sofrimento que aqui está, aqui existe, vai existir e sempre existirá e perpetuamente vai existir. Porque o sofrimento faz parte, a ansiedade está aqui, nós acabamos de mostrar através do sutra anterior que existe o fator mudança, que existe a ansiedade, que existe a habituação e que existe o conflito dos gunas entre os vitris e que isso vai ser perpétuo, não é só para a nossa vida, isso aqui é perpétuo, é uma lei universal.
Então como é que nós vamos ver? Se tudo é sofrimento, né? Tudo é sofrimento, o que eu posso fazer para realmente me livrar de tudo isso? É correr-me, né, e ficar-me prostrado diante de uma imagem? É eu fugir-me, né, e buscar mergulhar num determinado grupo religioso? Não. É você verdadeiramente encarar os fatores da vida, é você encarar, saber que essas coisas existem e tirar o maior proveito de tudo isso. Exemplo assim, existem essas coisas são perpétuas, são fundamentalistas. E o que eu tenho que fazer? Mergulhar-me nos ensinamentos espirituais, mergulhar-me nessa busca por a transcendência de tudo isso. Buscar realmente que descobrir o cerne da coisa. Né? Buscar de coração aberto, de coração com muita vontade, eu ia dizer desejoso, mas é um desejo de uma vontade muito grande de querer transcender essas coisas, querer passar por cima de tudo isso, querer ver, né, a face de Deus, por assim dizer. Aí você vai ver que o sofrimento que ainda não chegou, né, esse sofrimento que está na vida do homem, o sofrimento que estamos passando, ele pode e deve ser evitado. Aí você vai entender que tudo isso há de como ser evitado. Todo o sofrimento humano, todas as dificuldades, todas as coisas que ainda nem sequer chegaram e que vão chegar, pode ser evitado. Quando você faz esse vasculhamento, né, filosófico, você identifica e vê que esse mundo não é um mundo seguro, aí você diz, puxa vida, eu estou num lugar que eu não tenho onde me agarrar, o que eu vou fazer? O yoga. A ciência do yoga é o caminho. Aí você vai entender que o caminho do yoga, não quero dizer que você aceite o yoga, não quero que você aceite o yoga, eu quero que você chegue a essa constatação que o caminho do yoga é o caminho da libertação. Libertação em que sentido? Das amarras, dos condicionamentos, da cultura, do que você está envolvido, das falsas crenças, do pragmatismo, de todas essas coisas que você está envolvido, por uma coisa verdadeira, né? Uma coisa que te permite ousar, te permite questionar, te permite duvidar. Nós estamos convidando você para ser uma pessoa que vai fazer experiência, um cientista espiritual. Você vai ousar, você vai duvidar, você vai questionar, você vai investigar, você vai mergulhar. Você vai ter a oportunidade aqui. Pode ver que as religiões do mundo, você não pode duvidar, você tem que acreditar cegamente, sem saber se aquilo é verdadeiro ou aquilo não é verdadeiro. E aqui não. O yoga está te mostrando, quer te mostrar, ó, aqui é assim. Agora você pode mergulhar nesta senda de todo o teu coração e de toda a tua vontade, né? Por isso que fala, por isso que a senda do yoga, ela é baseada em 3 pilares, né? Autoestudo, autoentrega e a disciplina, que é o trabalho. Então, ou seja, emprega trabalho, vontade, emprega o autoestudo, né? A autotradição, a busca pelo conhecimento transcendental e coloca devoção nisso, você vai romper. Você vai romper e vai descobrir a verdade, vai corromper caminhos. É esse sentido que está fazendo a busca, né? Esse que faz para você fugir desse sofrimento, para você abreviar, sair, entender, compreender e através do pêndulo, né? Através do pêndulo do fluxo, você conseguir fazer com que esse pêndulo freie, porque isso é um fluxo. Isso, o sutra anterior vem nos mostrar que isso é um fluxo inerente, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, isso está acontecendo e isso acontece. Então, seja um fluxo, não queremos fugir dos fluxos, das polaridades. Não queremos fugir do fluxo, não queremos fugir, né, de algo que está dentro de uma lei natural. Isso está acontecendo e vai acontecer. Vai ter angústia, vai ter sofrimento, faz parte, né, o não comodismo, faz parte a mudança. É uma lei. Ah, porque se eu fazer yoga eu vou ter prazeres. Ah, eu vou ter muito prazer, muito gozos, né? Vou gozar eternamente na vida, vou buscar riqueza, vou buscar polícia. Pelo contrário, vai continuar tendo as mesmas coisas, os mesmos resultados. As mesmas questões de envolvimento kármico vão estar ocorrendo, não vão estar deixando de ocorrer. Ah, agora ele virou uma pessoa boazinha, então eu tiro o mal de cima dele. Não. Aqui está dizendo que a mudança as gunas com os vítres é uma lei. E para todo mundo, até mesmo para os mestres. Ou seja, vamos fazer uma colocação aqui usando Jesus Cristo. Você quer dizer que Jesus Cristo era Jesus Cristo e por ele ser Jesus Cristo não sentia fome, não sentia sede? Pelo contrário, sentia fome e sentia sede, precisava se alimentar e beber. Tanto que você fazia a leitura diversas vezes, ele mandava, né, os seus discípulos até as cidades, nas vilas, para comprar pão. Ele dizia, né, pegai-vos o dinheiro e busque lá, se compra isso, compra aquilo e traga isso para nós comer. Então, ou seja,
Tu achava que por ele, no status que ele era, né, o status que ele tinha, o mestre que ele era, ele não tinha suas necessidades físicas, ele não ia ao banheiro? Pelo contrário, a lei é para todo mundo, né? O nosso tempo está acabando aqui, senão não fazemos a leitura. Mas enfim, vamos fazer a leitura. Foi tão interessante essa viagem, né, filosófica, essa viagem que nós fizemos hoje para trazer a compreensão, para mostrar para você que o yoga é o caminho seguro, né? Esse é o objetivo da sessão número 2, confrontar nessas questões, mostrar sobre os kleshas, apontar para vocês sobre, né, que há uma contraposição, mostrar para vocês que nós estamos na ignorância, nós estamos no apagar das luzes e que é nosso dever acendermos-nos espiritualmente, caminharmos, né? E o yoga é o caminho para isso, tá? Dentro da nossa escola, né? Tem a escola tem 7 escolas, mas tudo bem, vamos lá. Sofrimento que ainda não chegou pode e deve ser evitado. A próxima pergunta que naturalmente surge, baseado na leitura do sutra anterior, né? A próxima pergunta, naturalmente, que surge é se há possibilidade de evitar a miséria. E como se viu no último sutra, é inerente à vida humana. Ou seja, acontece, vai acontecer e vai continuar acontecendo. Grande número de pensadores que refletiram profundamente sobre este problema, talvez viessem a concordar que a vida, em essência, é miséria, mas dirão que é preciso aceitá-la e torná-la o melhor possível, pois não há meio de escapar, exceto através da morte. É possível que não acreditem, como um religioso ortodoxo comum, que todos os desgostos e sofrimentos serão de alguma forma compensados na vida depois da morte. Mas não sabem o que pode ser feito a esse respeito, salvo aceitar agradecidamente os pequenos prazeres e suportar o peso das dores com estoica indiferença. Então, ou seja, as pessoas talvez chegam a concordar que a vida é sofrimento. Mas as pessoas vão dizer, mas vamos aproveitar o melhor que dá, vamos comer bem, vamos beber bem, vamos encher de fartura e vamos deixar levar. Não é isso, né? É isso aqui que está dizendo. Ó. Agora fala assim, ó. E mais, a religiosa ortodoxa quer dizer aquelas lá que leve uma vida boa agora, que lá na morte você vai estar gozando de prazeres, vai ter o céu para você, vai ter um paraíso, vai ter algo novos, né? Agora diz aqui, ó. Nesse ponto é que a filosofia do yoga difere fundamentalmente da maioria das religiões ortodoxas do mundo, que não oferece nada melhor do que uma felicidade incerta e nebulosa em uma vida após a morte. Afirmam eles, viva uma vida de bondade para assegurar felicidade após a morte. Tenha fé em Deus e espere pelo melhor. Segundo a filosofia do yoga, a morte não resolve seu problema espiritual, do mesmo modo que uma noite de sono não resolve seu problema econômico. Se você é pobre, não espere que indo para a cama, aquele seu problema financeiro estará automaticamente resolvido no dia seguinte. Você terá de se levantar no dia seguinte e retomar o seu problema de onde o deixou na noite anterior. Se você é economicamente pobre, não espere ficar rico da noite para o dia. Se você é pobre espiritualmente, prisioneiro das ilusões e limitações de todo tipo, não pode esperar tornar-se iluminado em sua próxima vida, ou caso você não acredite em reencarnação, na vida vaga ou sem fim que se supõe seguir-se à morte. De acordo com a filosofia do yoga, é possível ascender completamente acima das ilusões, acima das misérias da vida e ganhar conhecimento, bem-aventurança e poder infinitos através da iluminação aqui e agora, enquanto estamos vivendo no corpo físico. E se não atingirmos essa iluminação enquanto ainda estivermos vivos, teremos que voltar mais e mais vezes a este mundo até que tenhamos realizado a determinada tarefa. Portanto, não é uma questão de escolher ou rejeitar a senda do yoga. É uma questão de escolhê-lo agora em alguma vida futura. Trata-se de conquistar a iluminação o mais cedo possível e evitar o sofrimento no futuro, ou adiar o esforço de passar por mais sofrimentos desnecessários e inevitáveis. Este é o significado do Sutra da segunda sessão, número 16. Esta não é uma vaga promessa de uma felicidade incerta para depois da morte, mas uma definida asserção científica de um fato verificado pela experiência de inúmeros yogis, santos e sábios que trilharam a senda do yoga através das eras. Tá? Nós já estamos fechando aqui. Aqui faltaria 1 minuto.
mas eu quero aproveitar uns minutinhos aqui com você, só para fazer um fechamento, né? Nós estamos fazendo um fechamento. As pessoas muitas vezes dizem que o yoga foi inventado, foi criado. Na verdade, houve um tratado, né, para definir-se os fios, os pontos do yoga, né? Mas esse tratado foi elaborado com mestres, com sábios, com grandes yogis, mas que não se colocavam eles como dono da verdade. Porque a verdade é a lei, né? E quanto mais nós caminharmos para a lei, mais na verdade estaremos andando. A lei que eu estou falando não é a lei humana. Estou falando da lei transcendental, a lei espiritual, a lei do uno, a lei universal. Quando o homem se caminha para essa lei, o homem está cada vez mais andando na verdade suprema, na realidade, na verdade acima de todas as coisas, a verdade, a pura verdade. É isso que nós temos que nos atentarmos para esse sentido. O yoga, ele não é criado. O yoga é o andar da vida. A vida é yoga. Eu já disse isso aqui. O yoga é a vida é o yoga. Se você está vivendo, né, sem estar consciente disso, você está yoga. É yoga. Você está caminhando no yoga. Se você está consciente, está buscando crescer, acelerar a tua ascendência espiritual, está no yoga do mesmo jeito. Estou inconsciente, está vivendo yoga. Estou desperto, está vivendo yoga. Estou dormindo, está em yoga. Estou no plano espiritual, estou nos outros planos, yoga. Yoga é tudo, é yoga. O caminho da evolução é yoga. Tudo é yoga. Nós estamos realizando yoga, porque nós estamos fazendo o que aqui? Pode ver que dentro de um contexto nós estamos agindo dentro de um trabalho. Nós estamos trabalhando neste mundo, fazendo trabalhos de todas as espécies, de todas as naturezas, que isso vem somar em conhecimento para cada um de nós. E nós temos um senso de devoção, de estarmos devotando, acreditando, buscando. Então nós estamos no yoga natural da vida. Mas aqui nós estamos convidando você a estar no yoga desperto, a despertar-se, acelerar-se o teu processo. Yoga, tudo é yoga e sempre será yoga. Nós estamos encerrando então esse vídeo encontro, né? Espero que todos tenham gostado, aprendido e evidentemente que o assunto jamais se esgotará nessa 1 hora que tivemos junto com vocês, mas nós nos damos por satisfeitos. O encontro que vem, nós vamos falar do Sutra 17 e aqui vem nos dizer o seguinte, né? Seguindo a linha dos raciocínios, apesar de um raciocínio muito mais adiantado, muito mais à frente, muito mais científico yoga falando, né? Muito mais da ciência yoga, que vem dizer assim, ó, a causa daquilo que se deve ser evitado é a união do vidente com o visto. É muito filosófico o título, mas o ensinamento é muito fácil de passar. A ensinança, melhor dizendo, por trás dele, né? Eu não posso falar ensinamento porque eu não sou mestre, eu sou um mero aprendiz, né? Mas assim, dizendo para vocês que a ensinança, né, o conteúdo que se tem ali é muito simples, ele é básico, ele é fácil de entender, que ele vem nos dizer que estarmos, né, espiritualmente ascensos, ascendidos, é não precisar retornar a este mundo, e que para isso então é o quê? É a causa, né, que deve ser evitada, é a união do vidente, que é o espírito imortal, o espírito por trás de tudo, né, com o visto. E o visto é o corpo, né? O visto é o corpo é que nos dá. Nós temos hoje 5 sentidos, mas o que é os 5 sentidos? Quem tem é o espírito? Não, quem tem é esse corpo faculta-nos observar este mundo por estes 5 sentidos. Bom, enfim, por aí vai. Depois nós vamos estar tendo a oportunidade de ver isso. Muito obrigado a todos, até o nosso próximo vídeo de encontro e Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.